vai falar hoje, né, no estudo 16, nós já falamos aí sobre o perispírito, explicamos aí sobre a evolução, e para que a gente possa dar um passo a mais aí, a gente vai precisar falar um pouquinho mais sobre os espíritos, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escala espírita, tá? Que na verdade é a base do conhecimento praticamente nosso hoje na Terra. Quem tem esse conhecimento dá um salto a mais em relação às outras pessoas que estão em luz, tá? Escala espírita. Então, quem são os espíritos, né? Pelo conhecimento que nós temos hoje até agora, os espíritos são as almas de nós seres humanos só despojados dos seus corpos físicos, né? Eles não têm corpos físicos. Essa é a única diferença entre nós e os espíritos, né? Que a gente chama de espíritos, né? Na pergunta 87, o Kardec diz assim: os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? Quer dizer, eles ficam lá. A pergunta que ele tinha, a dúvida que ele tinha era assim: será que os espíritos eles habitam um lugar exato, tipo assim, o céu? Essa era a pergunta que ele queria saber. Ou um inferno? Né? E a espiritualidade diz não. Eles estão por toda parte, povoam os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e aluando sobre vós. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. A gente já viu também isso aí, né? Então, aí entra na questão da habitação dos espíritos. Onde é que os espíritos moram, né? Então, o apóstolo João, né, o evangelista João já diz lá no capítulo 16, no capítulo 14, né, no versículo 1 a 3, que há muitas moradas na casa do Pai. Jesus dizia que existem muitas moradas na casa do Pai. O que Jesus estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que há moradas múltiplas para encarnados e desencarnados. Então, encarnados vivem em diferentes moradas, ou seja, são mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. É o mundo físico, né? Os encarnados vivem no mundo físico, nesse mundo aqui, né? E os desencarnados estão por toda parte, porque eles não têm corpo físico que o prenda a um globo terrestre, né? A uma terra. Eles estão no espaço, gravitam em torno do mundo de origem e em colônias espirituais, postos de socorro e zonas purgatoriais. Bom, isso eu já expliquei, né? Então, os desencarnados em planetas inferiores que é no nosso, eles ficam presos ao planeta, né? Ficam presos ao planeta. Então, de acordo com a faixa vibracional que eles têm, eles são puxados ou para colônias espirituais que viram em torno da Terra, ou se não em postos de socorro no umbral, né, que fica muito próximo à costa, ou se não numa região purgatorial que fica mais abaixo ainda da questão do umbral. Oi? Você acha que eu vou cair? Muito bem. E também eles estão ao nosso lado. Olhem, gente, olhem só. Quase 2/3 dos desencarnados hoje ainda permanecem ligados aos interesses terrenos. 2/3, isso é 66%. É bastante. Por isso que é importante o trabalho das casas espíritas. E é importante principalmente o conhecimento que a gente está tendo aí. Porque essa galera que está circundando o espaço aqui perto de nós, eles não têm esse conhecimento, eles não sabem onde eles estão. Eles acham que eles nem perderam o corpo ainda. Eles ficam perto da gente, né? 2/3, 66% ficam perto de nós. Agarrados a mágoas, agarrados a ódio. Vou baixar um pouquinho mais. Agarrados a bens materiais que eles acham que ainda têm, que são deles, né? Agarrados a culpas, muitos com sentimento de culpa por ter feito coisas erradas aqui para pessoas e estão querendo resolver o problema. Então eles não percebem que eles já desencarnaram. 66%. Tá? E outros desencarnados que estão nos mundos espirituais. Esses são habitados por espíritos que não necessitam mais de reencarnação, em virtude do grande progresso que já realizaram. São espíritos que já não necessitam de encarnar. Esses estão em mundos mais evoluídos, né? O Kardec, na pergunta 224, que a gente tem uma ideia maior sobre isso aí, ele pergunta: o que é a alma no intervalo das encarnações? O que é o espírito depois que ele morre?
ele continua sendo uma pessoa normal? É isso que era a pergunta dele. Queria saber se realmente ele continuava sendo a mesma pessoa. E eles respondem que ele é um espírito errante. Depois que ele morre, que ele deixa o corpo, ele é um espírito errante, que aspira a um novo destino e que aguarda uma nova reencarnação. Olha só que interessante essa palavra que ele começou a usar. O Kardec começou a usar a palavra errante, que vem da palavra erro. Dentro da doutrina cristã, se fala muito em pecado original, né? Que é uma confusão desenganada em termos de... porque você nasceu de uma pessoa impura, essa coisa toda. Mas, quando Jesus estava aqui, e a partir daí houve-se uma questão muito grande, Jesus veio salvar nós do pecado. Veio salvar nós do erro, porque erro significa pecado. Literalmente, pecado, se você for no dicionário, significa erro. Tá? Então Jesus veio nos livrar do pecado, porque nós estamos em pecado. Todo o ser humano está em pecado. E aí o Kardec respondeu por quê? Todas as pessoas que precisam encarnar, que aguardam encarnações para melhorar, elas estão em estado de erro, elas continuam errando. Quando você precisa reencarnar, você está errado. Continua errando, precisa encarnar. Então nós estamos sempre em pecado. Mas isso não é uma coisa impura, não tem nada a ver com isso, né? É que realmente nós estamos no estado evolutivo e somos espíritos imperfeitos e precisamos reencarnar. Por isso nós estamos em um estado de erro. Todos que habitam planetas de provas e expiação, como o nosso, são espíritos que estão, na grande maioria, como disse a Ângela hoje, imperfeitos. Então eles estão em estado de erro e precisam encarnar. E quando nós deixamos esse corpo, nós vamos para uma região que a gente chama de errante, né? Na erraticidade. Por que erraticidade? Ficamos aguardando uma nova encarnação. Enquanto aguardamos uma nova encarnação, nós continuamos em estado de erro. Enquanto nós precisamos encarnar, nós estamos em estado de erro. Isso o Kardec respondeu. E na pergunta seguinte ele diz assim: quanto podem durar esses intervalos? Qual é o tempo que pode durar uma nova encarnação? E olha só o que os olha o que os espíritos respondem. Desde algumas horas, pode ser instantâneo inclusive, né? Uma encarnação nossa, até o tempo deles prepararem uma nova ideia, até alguns milhares de séculos. Pô, a gente sabe o que é milhares de séculos? 1.000 séculos, vamos dizer assim, são 100.000 anos. E ele está falando aqui em alguns milhares de séculos. Então quer dizer que tem espíritos aqui na Terra que estão há mais tempo que os seres humanos que estão chegando de outras esferas globais, esperando uma encarnação. Eles não estão disponíveis para encarnar. Ou seja, já não tem mais nem corpo, nem tem mais espírito, né? E aí por diante. Eu achei interessantíssima essa pergunta, essa resposta. Por que será que demora tanto, né? É que, para frente a gente vai ver, eu já vou estar explicando um pouco mais sobre isso. Mas assim, o Pai, ou seja, Deus, ele não te força nada, né? Teu livre-arbítrio. Quando você entra num planeta de provas de expiação, você já ganhou teu livre-arbítrio. E é você que decide se você quer continuar para frente ou quer esperar para né, o momento certo. É claro que isso aqui é muito difícil chegar a esse ponto aqui. Porque daí não obriga a pessoa, você ficar lá, só lá. Vai ter que vir, sofrer. Porque assim, veja bem, se você começa, é que nem você pegar por uma escola, que nós estávamos falando ontem, né? Ninguém quer ficar no primeiro ano sempre, né? Por mais que seja cômodo, é muito gostoso. Nós estávamos fazendo um estudo carcassiano no domingo lá, e apareceu uma questão interessante sobre isso, e eu falei para ela que assim, você imagine só, quanto mais você evolui, mais trabalho você tem dentro dessa cadeia espiritual, né? Então vamos dizer assim, começa a pensar, puxa vida, por exemplo, Jesus, espírito evoluidíssimo, e ele é responsável por um planeta, né? Então quanto mais você evolui, mais trabalho você tem no mundo espiritual. Então peraí, então talvez não seja muito legal evoluir, né? Daí a gente começa a pensar assim, você imagina só, com a evolução que você vai ganhando, conhecimento que você vai ganhando, você hoje terminou uma faculdade, você gostaria de continuar, voltar a estudar no primeiro ano? Aquilo no primeiro ano já não te interessa mais.
Você quer ter as responsabilidades que você ganhou depois que você fez a faculdade. É assim que funciona o Espírito. Ele quer trabalhar, ele quer ajudar, porque ele já passou essa fase. Ele sabe o quanto difícil ele conseguiu. E ele quer cada vez mais ficar mais conhecimento. Então a tendência é eles cada vez mais ajudarem. Quanto mais você evolui, mais você trabalha. Ali, como fala, esses milhares de séculos também não entraria aí os espíritos um pouco mais evoluídos também? Não, nós estamos Só falando em os- erraticidade. Só da erraticidade? Só os que estão em erro. Só os que continuam errando. Né? Os espíritos puros, esse já é outra situação. Eles já nem entram nessa faixa de erraticidade aqui. Está falando na 226 ele diz assim. Pode reencarnar também, né? Emissão. 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 Esses em emissão. No 226 ele diz: poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Olha, essa é a pergunta, né? Ele diz sim, com relação aos que têm que encarnar. Esses sim. Esses são errantes. Já não em relação aos espíritos puros. Esses se encontram no seu estado definitivo. Não precisam mais encarnar. Não tem mais o que aprender conosco, entenderam? Eles vêm para ensinar. Pois é, mas se eles vêm a uma missão, né? Eles podem estar lá milhares de anos sem reencarnar. Sim, mas naquele caso ele está se referindo à erraticidade. Com certeza. Por exemplo, Jesus. Esse tipo de... Jesus, né? Quanto tempo ele fica sem encarnar? Ele não há necessidade de encarnar. Até encarnar para ele é um problemaço, né? Toda uma questão para conseguir encarnar aqui, né? Então, na erraticidade, na pergunta 230 sobre erraticidade ainda, ele fala assim: na erraticidade o espírito progride? Por que esse que ficou 1 milhão de anos lá? Será que ele conseguiu progredir alguma coisa na erraticidade? Olha a resposta. Pode melhorar-se muito. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Quer dizer, ele fica se aperfeiçoando de qualquer forma. Sempre evolui, sempre, em qualquer lugar que você esteja, não só na encarnação. Só que aqui na encarnação é mais rápido, porque você, é mais ou menos assim, você fica estudando numa escola. Isso realmente vai adquirindo um monte de aprendizado, mas você só vai realmente conhecer quando você for trabalhar. Que aí você pega a coisa para pegar mesmo. Na prática. Aqui nós temos a prática, né? Lá na 227 ele diz assim: de que modo se instruem os espíritos errantes? Ele quer saber como é que eles aprendem estando desencarnados, né? E eles respondem assim: estudam e procuram meios de elevar-se, veem, observam o que ocorre nos lugares aonde vão. O André Luiz conta muito bem isso nos livros dele, né? Eles ficam fazendo excursões, né? Nos umbrais, em outras cidades, em outras colônias, e vendo como as coisas estão funcionando. É assim que eles evoluem. E a gente sabe também que existem várias colônias. Aqui no Brasil, por exemplo, existe uma no Mato Grosso do Sul, que é uma colônia específica para estudantes desencarnados. Quiçá, aqueles que querem progredir dentro do estudo, ficam lá, às vezes, centenas de anos estudando para poder voltar para cá e trazer coisas importantes. Dentro da ciência, na cultura, nas artes, eles ficam aprendendo no mundo espiritual. Né? É isso que eles fazem. Tudo isso é chamado de erraticidade. A reencarnação é decidida pelo próprio espírito? Depende, né? Depende do seu estágio evolutivo. O espírito mais amadurecidos planejam a época do retorno. Sempre se planeja, né? E percebam só, espíritos mais evoluídos. Uma das coisas que não interessa para eles é posses materiais e beleza e poder. Espíritos evoluídos, quando começam a entender e começam a planejar o seu retorno, essas três coisas eles já nem querem mais. Podem perceber, percebam só. Madre Teresa de Calcutá era uma mulher bonita, rica, tinha poder? Chico Xavier, Gandhi, né? Irmã Dulce. Eles não estão nem aí com isso, porque eles sabem que isso geralmente é um atrapalho grande para quem está evoluindo, porque pode fazer com que você acabe se fantasiando com a situação que você tem. Então, geralmente, isso não faz parte da programação de espíritos um pouco mais evoluídos. E é por isso, gente, que a prova da riqueza é uma prova que, a partir de agora,
isso é que vai mudar bastante o nosso planeta a partir de agora, somente espíritos capacitados para a prova da riqueza vão viver, para saber como lidar com isso, né? Não querer ficar mais rico, mas aprender a constituir as posses dele para que você possa fazer com que mais pessoas aproveitem aquilo, né? Então, os espíritos imaturos, infelizmente, eles são orientados e conduzidos por mentores espirituais. Porque os espíritos imaturos, a primeira coisa que a gente gostaria, e aí que a gente vê que a gente é imperfeito, né, é que a gente pensa, puxa, tomara que na próxima encarnação eu nasça um cara bonitão, uma mulher bonita, né? Ou um cara que pelo menos tenha condição de conhecer algumas coisas pelo mundo e tal. É o que nós, não é o que nós pensamos? A gente pensa assim, né? Eu já sou Meu bonita Deus do céu, agora. tomara que na próxima encarnação eu, né, tenha um marido bonito. Não, mas eu já sou bonita Rico. agora, não preciso mais. Mas é isso, Rico isso é já- sintoma, gente. Mas não é você, todos nós fazemos esse pensamento. Só que realmente é hipócrita de dizer que não, mas a gente pensa assim, não pensa? Pensa. Não, pensa. Isso é sinal de que nós somos ainda espíritos imaturos. Tá? É esse o ponto fundamental da história. Ok? Ok. Lá numa pergunta 96, o Kardec pergunta assim: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Ele quer saber assim, porque veja bem, deixa eu explicar melhor. O Kardec, quando ele foi convidado a participar das reuniões mediúnicas lá, né, falaram para ele assim, tem umas mesas pulando lá. Né? E ele disse, mas mesa pular, isso pode ser fenômeno magnético, elétrico, não tem muita importância. Daí a mesma pessoa que era o senhor restante, né, falou para ele assim, Kardec, agora você tem que ir lá, porque agora as mesas estão respondendo pergunta. Né? Daí ele disse, opa, peraí. Mesa pular, tudo bem. Agora a mesa responder pergunta, agora eu quero saber o que está acontecendo. E ele foi lá, e ele, nas primeiras vezes que ele participou, depois que começaram a ter a oportunidade de conversar, a primeira pergunta que ele faz para a mesa, diferente de nós, que nós já ia perguntar os números da loto, né, da loteria, ele pergunta assim, o que é você? Quem é você? Né? E às vezes eles respondem, eu sou um espírito. Porque ele sabia que tinha que ter uma inteligência, porque não era a mesa que estava fazendo aquilo. Então ele pergunta, o que é você? E às vezes eles respondem, eu sou um espírito. Ele diz, mas espírito? Então você é igual a mim? Sim. A única diferença é que no hoje você tem um corpo. Por enquanto. Você vai perder ele. Essa é a única diferença entre nós hoje. Ele diz, você já viveu na Terra? Muitas vezes. E assim ele foi interrogando. E assim ele foi fazendo milhares e milhares de perguntas e os espíritos foram respondendo. Aí ele começou a perceber o seguinte, que existia muito desníveis de perguntas, de respostas, desculpe. Então, a mesma pergunta que ele fazia numa reunião, vinha uma resposta coerente, lógica, com conhecimento técnico, às vezes até um conhecimento maior do que o saber dele, que era um cientista. Ele ficava impressionado com a resposta, ao ponto de ele ir pesquisar e realmente descobrir que era aquilo que ele tinha falado. E na mesma pergunta que ele fazia em outra mesa, em outro lugar, vinha uma resposta absurda, completamente absurda. Aí ele começou a perceber que existia algum desnível nas respostas. E ele perguntou para o São Luís, que o São Luís que era o espírito que comandava todas as reuniões, né, que o Kardec participava e interrogava os espíritos. E o São Luís vai dizer para ele, bom meu amigo, assim como aí existem espíritos que gostam de falar bobagem, que acham que são sábios, aqui também, porque a hora que eles desencarnam, eles vêm para cá. E aí o que ele pensou? Obviamente, né? Existem espíritos também tolos e imperfeitos. E aí ele fez uma escala espírita, que é o que a gente tem por base hoje, da qualidade dos espíritos que moram aqui na Terra. Né? Então ele montou uma escala espírita, dessa forma. São diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então os espíritos, não foi ele, os espíritos passaram para ele mais ou menos uma ideia assim. De acordo com o progresso dos espíritos, então em mundos primitivos, só existem espíritos simples e ignorantes. Ou, digamos assim, a grande maioria são espíritos simples e ignorantes.
Em mundos de provas e expiações, a grande maioria são espíritos imperfeitos, mas ainda existem espíritos simples e ignorantes. A gente sabe que tem. Se você vai, por exemplo, numa África ou vai no Xingu da vida, você vai ver espíritos vivendo em estados primitivos. Ainda são simples e ignorantes, ok? Mas a grande maioria são espíritos imperfeitos. Num planeta, um mundo feliz, a grande maioria já são espíritos superiores, mas vai existir ainda alguns espíritos imperfeitos. Isso aqui não é uma fechada, tá? Em planetas, em mundos celestes, a grande maioria são espíritos puros, mas vai ter também espíritos superiores, ok? É uma cadência, isso vai acontecendo aos poucos. Então, no estudo sistematizado diz assim: esta é a marcha do progresso, né? Inexoravelmente erguerá o homem do solo, das imperfeições, em que ainda se detém para a sua gloriosa destinação, ou seja, a perfeição. É assim que as coisas andam, tá? Então, esse é o determinismo, essa é a evolução, e ninguém escapa disso. Todos nós vamos passar por isso, tá? Na 116 ele diz assim: há espíritos que permanecerão perpetuamente nas classes inferiores. É o que a Sônia perguntou ontem, né? Mas os espíritos eles não regridem. Não, eles não regridem. Não tem ninguém que fique parado. Todos progridem demoradamente até a perfeição. Demoradamente. O Pai, que é justo e misericordioso, não pode banir eternamente os seus filhos. O Emmanuel faz uma observação sobre isso. Existem numerosos lugares de provações e esferas para a voz invisível, destinado à regeneração e ao preparo de entidades perversas e remitentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra da redenção. Então é exatamente aquilo que eu falei ontem. Esses espíritos que não estão se adaptando ao nosso mundo hoje, vão voltar para um mundo primitivo. Não é que eles regridem, eles continuam com o mesmo pensamento e com a mesma moralidade e com o mesmo conhecimento. Só que vão ter que passar novamente pelo mesmo primeiro ano, enquanto tem gente que já está lá na faculdade. Isso é um peso muito maior, serão os melhorzinhos, né? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu expliquei ontem, contei sobre Maria, que veio de Sírios, que passou em Capela, depois, hoje está aqui. Então, todo mundo passa por isso. E não vamos dizer assim, vergonha para ninguém. Vergonha para ninguém. Esses espíritos que estão hoje assaltando, roubando, matando, estão perdendo sua oportunidade de conviver com as pessoas boas e melhorarem. Vão conviver com os maus e ter que aprender com os maus. Exatamente. É isso mesmo. Então o Emmanuel continua falando: a semente, mesmo na terra escura, rompe todos os obstáculos e se orienta para cima, em direção da luz. É isso que a semente sempre faz, né? Todavia, se ela reter-se sobre a terra, contrariando essa lei divina, nunca será utilizada a sua colaboração preciosa. Esse tipo de mato, ele não dá sombra, não dá madeira, né? Mas você tem um monte na terra fazendo isso, atrapalhando. Mas infelizmente Deus permite que eles estejam lá até o momento em que eles se achem abrindo, né, o peito e os olhos e olhando para a luz. Isso é lei. Assim como acontece com as plantas, com os animais que rastejam, outros já estão, assim também acontece com o ser humano. Ok? E recordando as palavras de Jesus: nenhuma ovelha de meu Pai se perderá. Então, nenhuma se perderá. Todas terão novas chances, infelizmente. Talvez não tão gloriosas, mas terão as novas chances. Dia virá, diz Jesus, em que a consciência mais denegrida, ou seja, aquela alma mais perturbada, experimentará no íntimo a luz radiosa da alvorada do seu amor. Uma hora ou outra acorda. Vai demorar, mas vai acordar. Então, nessa escala espírita, o Kardec fez uma classificação dos espíritos que se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições e que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, aliás, não é absoluta, como eu já mostrei ali. Ela vai ter sempre espíritos juntos. Na 97 ele diz assim: há um número determinado de ordens ou de graus de imperfeições entre os espíritos? E ele responde que não, é ilimitado o número dessas ordens.
pois não há entre elas uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de maneira que se pode multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, poderemos reduzi-las a 3 principais ordens, que são essas aqui. A última ordem, a terceira ordem, espíritos imperfeitos, aonde ainda reina a ignorância e o desejo do mal. Tá? Então, ignorância de saber que tudo que importa é as coisas da matéria. E o desejo do mal é o desejo do egoísmo, né? Tudo eu faço desde que eu esteja bem. Isso é desejo do mal. Não me interessa quem eu vou passar por cima, desde que eu esteja bem. E essa é a terceira ordem, são os espíritos imperfeitos. E na segunda ordem são os bons espíritos, aqueles que já desejam o bem. Né? E a primeira ordem são os espíritos perfeitos, aqueles que não têm falhas. Né? Então, terceira ordem, espíritos perfeitos, imperfeitos, segunda ordem, espíritos bons, e primeira ordem, espíritos puros. Essa é a primeira divisão que o Kardec faz. Tá? Simples, né? Espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros. Aí complica um pouco mais. Né? Aí, como João disse, meus bem-amados, não creiais que qualquer espírito, experimentai sempre os espíritos que são de Deus. Aí começa a complicar. Nessa escala espírita, então, os espíritos imperfeitos, que é a primeira ordem, têm a predominância da matéria sobre o espírito. Espíritos imperfeitos, e aí vocês comecem a pensar assim. Vamos começar a imaginar. Quem é que está habitando a nossa Terra hoje? Eu vou mostrar para vocês a diferença entre os três. E vocês comecem a pensar quem é que habita. Tem a predominância na matéria sobre o espírito. Quantas pessoas nós temos aqui hoje preocupadas com o espírito? 2, 4, 6, 10, 11. E a grande maioria deveria estar em casa ainda assistindo, né? Bem tranquilo, né? Num cobertorzinho, comendo um pinhão, tomando chimarrão. É claro, matéria sobre o espírito. Acreditam que esse mundo físico é a única coisa que tem. Porque eles não têm conhecimento do mundo espiritual. Então eles acham que querem viver o melhor e o máximo possível de tempo aqui. Tá? Esses são espíritos imperfeitos. Quantas pessoas pensam assim na Terra? A grande maioria. Por isso são espíritos imperfeitos. A Terra hoje é habitada, como disse a Ângela, por espíritos imperfeitos. Outra coisa. Propensão para o mal, egoísmo em todas as paixões que lhes são consequências. Assim, o egoísmo, quanto mais egoísta você é, mais imperfeito você é. Porque assim, quando eu me ponho do lado do egoísmo, eu não estou muito preocupado com o que vai acontecer com os outros, desde que eu esteja bem. Não me interessa. Quanto mais egoísta você é, mais você quer para você e menos para os outros. E aí é que se baseia o teu mal. Esse é o mal que você faz no mundo. Quantas pessoas a mais você prejudicar pensando em você, mais egoísta e mais maldoso e mais imperfeito você sempre será. Tá? A outra situação, tem apenas uma intuição de Deus, mas não o compreende. Não é exatamente isso que a gente vê? Esse fanatismo sobre um Deus, que o Deus é meu, que o Deus é teu, que o Deus é desse daqui, brigando por qual é o Deus correto. Eles não sabem nem quem é Deus. Não tem nem. Eles têm apenas uma intuição, que Deus existe, mas eles não compreendem. Entendeu? Isso é sintoma de espírito imperfeito. Tá? Essa é a posição que a Terra está hoje. São restritos aos conhecimentos e têm das coisas... Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espiritual. Conversem com alguém que não vem no centro espírita e perguntem para ele sobre o mundo espiritual. Te chama de louco. Você está falando o quê? Nem sei o que é isso. Né? Não estou preocupado com isso. Quando a morte chegar, nós vamos ver o que acontece. Então eles não têm conhecimento nenhum dessa parte. Espíritos imperfeitos. Tá? Já os bons espíritos têm uma compreensão de Deus. Para ver como nós ainda nem chegamos aqui, porque nós não temos compreensão de Deus. Então nós aqui ainda não somos espíritos bons. Nós temos uma jornada para chegar lá ainda. Espíritos bons não sofrem temores das más paixões. Ou seja, encarnam se for preciso e não sofrem o problema. Pense um Gandhi, uma Madre Teresa, né? Eles
por mais que tiveram toda a possibilidade de ter poder, não quiseram. Não quiseram. Então eles não sofrem tormentos. E quando eles vêm para cá, eles não ficam reclamando da vida. Ai meu Deus, porque a minha vida é assim. Eles sabem que isso é passageiro. E passam tranquilo. Está nevando agora? É. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Uma vez os apóstolos perguntaram para Jesus, eu não me lembro qual deles, mas ele disse assim, mestre, por que eu não consigo fazer todo o bem que eu quero e não consigo impedir todo o mal que eu não quero fazer? Olha a pergunta que eles fizeram. Isso é pergunta do Espírito imperfeito. Daí Jesus disse assim, meu filho, porque você ainda é como é que ele respondeu? Você ainda é um ser, ele não disse ser em evolução, você ainda está em estágio de evolução. A gente vê isso na gente, né? Pode pensar, você nunca consegue fazer tudo aquilo que você quer fazer de bem. Você sempre dá uma pisada, porque você começa, o teu egoísmo e o teu ego começa a bater. Você diz, não, peraí, isso vai me prejudicar, então eu não vou fazer. Mesmo que vá fazer bem ao outro. E a gente não consegue não fazer o mal que a gente não quer. A gente às vezes pensa assim, puxa, mas eu não queria ter feito isso, mas você já fez. Né? E isso é inconsciente, você faz o mal e, puxa, não devia ter feito isso. Mas você fez. Mas já é grande coisa você reconhecer. Claro que sim, com certeza. Mas isso significa que você ainda não é um espírito bom. Você não está nem na segunda classe ainda. Você tem muito que andar para chegar na segunda classe. E aí tem os espíritos puros, os superiores, né, com superioridade intelectual e moral absoluta. Único que pisou na terra segundo a espiritualidade. Esse único espírito puro que chegou na terra. Tá? Eles são os mensageiros de Deus e os ministros de Deus. A palavra anjo significa mensageiro de Deus. Né? Então a gente pode considerar um cidadão desse como um anjo. Tá? O homem ignorante da sua destinação é semelhante ao viajante que percorre maquinalmente a sua rota. Se conhecer o ponto de partida, sem conhecer o ponto de partida, nem o ponto de chegada, e sem saber qual o motivo da sua viagem. Então é assim. Qual é a grande proposta da doutrina espírita? Que você evolua com consciência. Porque assim, evoluindo sem consciência, da porta para fora aqui, todos estão evoluindo. A gente acabou de ver isso. Tanto encarnando quanto desencarnado. Todos evoluem. Então a proposta da doutrina espírita é que você evolua com consciência. Está entendendo? Que você caminhe de olho aberto. Que você saiba para onde você está indo e de onde você está vindo. Por que está indo? Exatamente. Essa é a proposta da doutrina espírita. E é isso que você tem que compreender. Porque se você não compreender isso, não interessa, não adianta nada você estar aqui dentro da porta para cá. É preferível que você esteja da porta para lá. Você vai evoluir igual. Então é aproveitar essa informação para andar de olhos abertos, caminhar de olhos abertos. Porque quando você caminha de olhos abertos, junto com um monte de gente que estão caminhando cegos, você consegue enxergar a beleza do caminho. Vocês estão me entendendo? Então quando você tem o conhecimento de que isso tudo que você está vivendo aqui é para você aprender e não para você sofrer, você começa a perceber a beleza do lugar que você está. Só assim. É para isso que nós temos que usar. Ok? Beleza. Então por hoje eu acho que é só isso. Semana que vem nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse